Ok, então, Emanuel, fique à vontade, você pode iniciar a sua apresentação. Ok, tá todo mundo ouvindo minha voz aí Ok, bem? cara. Tá Todo ok. mundo tá Tá, vendo Tudo certo. a tá mu- apresentação? tá muito boa, inclusive. Prossiga. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu pedi desculpa aí por não ter apresentado com a minha equipe semana passada. Tive um problema aí. Mas eu vou apresentar aqui um pouco para vocês o tema de fermentação. Um assunto bastante interessante aqui. Espero que vocês gostem. Bom, primeiro vou apresentar aqui um conceito histórico, pois a fermentação era uma das práticas mais antigas que a gente já tem na humanidade. A gente tem registro histórico aí mais antigo da fermentação, por volta de 7.000 anos de Cristo. Tivemos os assírios aí por volta de 3.000 anos antes de Cristo, que já faziam a produção de manteiga, os egípcios faziam pão, tem registros de vinho também muito antigos. E aí teve um avanço após a disseminação da ciência, né? E chegamos nesse cara, o Luiz Pasteur, que ele é muito famoso aí pelo que ele criou um processo chamado pasteurização, né? E ele foi um grande químico aí, também trabalhou muito na área da medicina. Então ele conseguiu compreender alguns processos da fermentação e descreveu cientificamente. Mas só que só lá por volta de 1930 que foi quando a gente conseguiu catalogar todas as etapas da fermentação em si, no âmbito químico, né? Mas afinal, o que é a fermentação? Para a gente entrar nesse tema da fermentação, é importante lembrar um pouquinho aqui alguns conceitos lá de biologia sobre a obtenção de energia na célula. A gente tem dois tipos, a aeróbica e a anaeróbica, né? A aeróbica é o que é mais utilizado nas nossas células. Ela contém três etapas, né? Que é a quebra da glicólise, aí a gente tem a inserção do piruvato já ali no ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Logo depois vem a fosforização oxidativa, gerando várias moléculas de ATP, que depois a gente vai contabilizar aqui numa tabela por questões de comparações. Nesse processo aeróbico, a gente tem a presença do oxigênio como um agente que carrega os elétrons. Já no processo de obtenção de energia celular anaeróbica, é bastante diferente, porque já não tem mais a presença do oxigênio. Então, nós vamos ter bem aqui a glicose, né? É uma etapa semelhante com a que temos aqui, que é a quebra da glicose no piruvato, gerando duas moléculas de piruvato. E aqui, no primeiro ramo aqui, a gente tem o processo que a gente chama de fermentação alcoólico, que é quando a gente tem a saída de duas moléculas de gás carbônico, aí formando aqui o aldeído, e depois a gente vem aqui com o NADH, que ele é um agente que carrega os elétrons, ele é um agente intermediário. Então ele carrega os elétrons aqui formando o etanol. Aqui embaixo a gente já tem uma outra vertente da fermentação chamada fermentação láctica, que aqui a gente já não tem mais a saída do gás carbônico, a gente já tem a inserção direta aqui do agente intermediário, formando assim um ácido lático direto. Então, vamos conceituar a questão da fermentação. A fermentação é um processo de obtenção de energia que as células se utilizam quando não há disponibilidade de oxigênio. Aí aqui nesse quadro comparativo, a gente tem a fermentação e a respiração celular. Temos o tipo de respiração, que no caso da fermentação é o anaeróbio, quando não há a presença do oxigênio. Já a respiração celular é a aeróbio, quando tem a presença do oxigênio. Aí temos as etapas. Na fermentação, a gente possui só uma etapa, que é a glicólise. Já na respiração celular, a gente tem a glicose, tem a etapa do ácido cítrico, do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa.
E aqui está o grande segredo do processo todo. O saldo energético, que é o famoso ATP, na fermentação só é produzida 2 moléculas. Já na respiração celular, a gente tem a formação de por volta de 32, 38 moléculas de ATP. Então, a gente vê aqui o saldo positivo que a respiração celular tem, né? Então, vamos entrar na fermentação. Quais são os tipos de fermentação? A gente possui dois tipos de fermentação e temos aqui a terceira, que ela é como se fosse um derivado de uma. A alcoólica, a gente tem a fermentação alcoólica, que é muito famosa pela produção de bebidas. A lática, como o próprio nome diz, já vem da derivação do leite. E a acética, que ela é parte da alcoólica, só que com a ação de um outro micro-organismo no meio, que eu vou explicar mais lá na frente. Bom, a fermentação alcoólica. A síntese dela eu expliquei um pouco lá no início, mas é bom ressaltar. Aqui a gente tem a etapa da quebra da glicose, gerando 2 moléculas de ácido pirúvico. E aqui já temos, nota-se que já temos a formação da molécula de ATP. E aqui já temos o NADH também já formando. Logo depois da formação do ácido pirúvico, a gente tem a saída do gás carbônico aqui. E como aqui está de maneira geral, não aparece a etapa em que é formado o aldeído, aí a gente já tem aqui o produto final, que é o etanol. Então temos aqui, dessa síntese, os 2 produtos são o etanol e o gás carbônico. E aqui temos umas aplicações da fermentação alcoólica, que ela é de suma importância na economia, na cultura, em vários aspectos aí da nossa sociedade. A gente tem a panificação, que ela é muito utilizada aqui. Uma curiosidade sobre o pão é que essas bolinhas aqui que são formadas no interior do pão, elas são formadas pelo gás carbônico. Quando sai, ele é liberado da reação. Aí dá essa textura mais fofa no pão. Pode ver que os pães têm os buraquinhos aqui. Então, isso é feito do gás carbônico. Aqui a gente tem a vinificação, muito famosa aí, para quem é degustador de vinhos. A gente tem esse processo também de formação e fermentação alcoólica do vinho. E também a produção de cervejas. Aqui. Agora vamos para a fermentação lática. A gente tem a síntese. Mesma etapa da fermentação alcoólica no início, olha. A quebra da glicose, gerando já a molécula de ATP. Aqui 2 moléculas de ácido pirúvico. Com a passagem do agente intermediário, né, que carrega os elétrons, formando no final o ácido lático aqui. Aí, umas aplicações aqui do ácido lático a gente tem na produção de derivados do leite, né, principalmente por bactérias do gênero Lactobacillus, né, que a gente conhece bem aí. E aqui uma aplicação bem interessante também é a questão do ácido lático nos músculos. Como nem sempre dá para a gente produzir energia com a presença do oxigênio, muitas das vezes os músculos, quando eles são exigidos demais, principalmente durante a exposição prolongada a exercícios físicos, os músculos eles não conseguem sintetizar a energia com o oxigênio, porque a respiração não consegue levar esse oxigênio até lá. Então, eles têm que sintetizar a energia a partir da fermentação. E é a fermentação que a célula escolhe, é essa lática, gerando aqui as 2 moléculas anteriormente faladas, de ATP. Só que aí o produto principal dessa respiração é o ácido lático. E ele se concentra ali nas células. E ela tem uma causa nas células que deixa o músculo enrijecido. Aí, na hora que você vai esticar seus músculos depois, você sempre sente aquela dor.
Então, essa dor advém daí, do produto da fermentação lática, quando a célula necessita produzir energia pela fermentação. E tem a fermentação acética, que é a produção do vinagre, né? A gente tem aqui a etapa, é a mesma etapa da fermentação alcoólica. Só qual a diferença? A diferença é que a gente tem a ação da bactéria Acetobacter, que no final ela dá um produto que é o ácido acético, que dá aquele gostinho azedo, principalmente quando a gente deixa assim o vinho aberto. Às vezes caem bactérias que fazem essa síntese do ácido acético no meio, deixando o vinho já azedo. Então, gente, essa foi a minha apresentação. Aqui temos as referências aqui. E então foi isso, professor. Ok, Dayan, você pode então interromper aí a gravação.